Hoje, a gente vai mergulhar num plano de aula que é simplesmente fascinante. Criada pela professora Flávia Cristina da Silva Lena, ela pega a história super clássica da Chapeuzinho Vermelho e, olha só, a transforma numa jornada de descoberta inesquecível para alunos do quarto ano. E como ela faz isso? Usando literatura, experiência sensorial e a arte delicadíssima do origami. Mas a pergunta que guia tudo isso é a seguinte: como é que um conto de fadas, que todo mundo já conhece, pode virar uma lição de vida de verdade? Uma lição que seja profunda e, ao mesmo tempo, super pessoal. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, esse plano de aula já começa com um desafio bem importante. Seção 1. Uma história além da página. A ideia aqui é como a gente pode ir além daquela contação de histórias tradicional para criar uma experiência que realmente marque, sabe, que fique na memória dos alunos. Certo, vamos direto ao ponto. O objetivo aqui é bem ambicioso, viu? Não é só sobre ler uma história. A meta é pegar essa leitura, que geralmente é uma coisa mais passiva, e transformar numa jornada ativa. Uma jornada de interpretar, de criar e, talvez o mais importante de tudo, de se autodescobrir no processo. Mas tá, qual que é o segredo para fazer isso acontecer? O que está por trás dessa mágica toda? Vamos para a seção 2, que aqui a gente vai conhecer a filosofia poderosa que move toda essa abordagem. O ciclo de aprendizagem profunda. A base de tudo é um conceito chamado epistemologia da praxis. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é genial de tão simples. Pensa em como a gente aprende a andar de bicicleta. Primeiro, a gente tenta, sobe lá e pedala. Essa é a experiência, a ação. Aí a gente provavelmente cai e para pensar. O que deu errado? Foi o equilíbrio, a força? Isso é a reflexão. E aí a gente tenta de novo, mas de um jeito diferente, mais consciente. Essa é a ação transformada. A teoria diz que o conhecimento de verdade nasce daí, desse movimento. Vivenciar, pensar sobre o que se vivenciou e agir de novo de uma forma melhor. E aqui a gente vê esse ciclo em 3 etapas bem claras. Começa com a ação, que é a experiência sensorial da história. Depois passa para a reflexão, que é o momento de pensar criticamente sobre o que foi sentido. E tudo isso culmina na ação transformada, que é a parte da criação com origami. Esse é, basicamente, o mapa de toda a aula. Agora vamos ver como as 2 primeiras etapas desse ciclo, o sentir e o pensar, acontecem na prática, lá na sala de aula. Seção 3, do sentimento ao pensamento crítico. O pulo do gato da etapa 1, a ação, é que a aula não começa com perguntas tipo o que aconteceu ou qual a moral da história. Não, ela começa com uma imersão sensorial. É um conceito da fenomenologia. Em outras palavras, o objetivo aqui é, primeiro, sentir a história antes de qualquer outra coisa. E olha só o tipo de pergunta que a professora faz. Em vez de focar nos fatos, ela pergunta que imagens vêm à mente, qual emoção surge. É um convite direto para que os alunos entrem na história com tudo, com a imaginação e os sentidos em primeiro lugar. E aqui fica bem claro o contraste, né? De um lado, essa abordagem que foca na imaginação, nas emoções, nas sensações. Do outro, a análise mais tradicional, que vai direto para os fatos e para a lógica. A beleza desse método é justamente começar pelo sentir, para construir uma base pessoal e muito mais forte para o analisar que vem logo depois. Agora sim, a gente entra na etapa 2, reflexão. Só depois de ter essa experiência mais íntima com a história é que a turma parte para uma reflexão crítica sobre os significados que ela pode ter. E aqui o diálogo fica mais profundo. O pessoal conversa sobre o que a capa vermelha pode simbolizar, ou o que o lobo representa de verdade. Mas o mais legal, o que realmente conecta tudo, é essa ponte com a vida dos próprios alunos. A conversa vai para temas como confiança, cuidado e as decisões que todo mundo precisa tomar nos seus próprios caminhos pela vida. E isso leva a gente para a etapa final do ciclo, o momento em que todo esse aprendizado vira algo concreto, algo que dá para pegar na mão. Seção 4. Dobrando significados em papel. Na etapa 3, a ação transformada, as ideias e as reflexões não ficam só no ar. Os alunos são convidados a dar uma forma física, visível mesmo, para tudo aquilo que eles sentiram e pensaram sobre a história. E a ferramenta para isso é o origami literário. Cada estudante escolhe um elemento simbólico da história para criar. Pode ser a própria Chapeuzinho, o lobo ou até uma árvore da floresta. Cada dobra no papel carrega uma intenção, uma interpretação pessoal. Essa atividade é chamada de experiência estética emancipadora. É uma expressão muito forte, né? Ela quer dizer que isso é muito mais do que um simples artesanato.
É um ato de criar que liberta o que está dentro, que dá voz e forma aquilo que foi sentido e pensado. É transformador. Então, a grande sacada é essa. O ato físico de dobrar o papel vira uma ponte. Ele conecta o mundo de dentro das reflexões e emoções com uma criação que existe do lado de fora, que é real. O aprendizado vira algo que pode ser visto, tocado e compartilhado. E qual é o resultado final de uma abordagem tão inovadora e sensível? A gente vai ver agora na seção 5, Uma Floresta da Imaginação. Cada origami criado vira a ilustração principal de uma nova história, uma releitura super pessoal escrita por cada aluno. E o mais incrível é que, juntos, esses trabalhos individuais formam um projeto coletivo, a Floresta das Experiências Criativas. O individual se junta e cria um todo cheio de novos significados. E a pergunta que fecha tudo, na roda de conversa final, mostra a profundidade da coisa toda. O que aprendi sobre mim na leitura? Isso deixa claro que o foco nunca foi só entender a história, mas sim entender a si mesmo através dela. O projeto inteiro termina numa exposição com um título que é pura poesia: Experiências de Leitura, Nossa Floresta da Imaginação. É a celebração de um processo de aprendizado que foi profundo, pessoal e imensamente criativo. Tudo isso graças à visão da professora Flávia Lena. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Como será que esse ciclo de vivenciar, refletir e criar pode ser usado para destravar um aprendizado mais humano e significativo em outras áreas também, muito além da literatura? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.